Mas vamos falar sobre o Lucas Torreira, né? Lucas Torreira, volante, um baita de um volante de elite da América do Sul, é uruguaio, tem 29 anos, está no Galatasaray da Turquia, já tem passado informações sobre ele e vocês buscam atualizações. O Atlético ele teve uma primeira oferta recusada pelo Torreira, o jogador está com o pai hospitalizado no Uruguai e por isso ele pediu para ser negociado, ele pediu para ser vendido. O empresário dele me falou em uma exclusiva que eles estão tentando pressionar a direção do Galatasaray para aceitar a oferta do Galo, mas isso não é o que vai fazer as coisas acontecerem, tá? Eles realmente receberem uma oferta que consideram justa. O Galatasaray não é uma equipe pobre, então não é uma equipe que precisa de ganhar dinheiro, por exemplo, 8 milhões de euros por um jogador que é titular deles. 8 milhões de euros é 8 milhões de dinheiros. Não é tipo pra gente que é 8 milhões vezes 6, vezes 7, dependendo se for Libra, por exemplo. Entendeu? Se for dólar, 5 mais ou menos, arredondando. Para eles, 8 milhões é 8 milhões. Então, com 8 milhões, eles vão contratar um cara do potencial do Torreira? Não vão, né? Eles estão, inclusive, tentando contratar um outro jogador, Rafael Onidieka, do Bruges, né, da Bélgica, e não sei se seria uma reposição, não tem essa informação. Fato é, o Atlético prepara uma nova proposta pelo Torreira, não sei exatamente se já foi enviada, mas já estava para ser enviada, tá? Algumas pessoas falam na casa de 13 milhões de euros, não acredito que será nesse valor, acredito que o Atlético chega a 10 milhões de euros nessa nova proposta, e com 10 milhões de euros, eu acho que o Galatasaray pode liberar o Torreira. Não é uma negociação fácil, é uma negociação difícil, complexa, né, que envolve aí altas cifras, mas o desejo do jogador, o pedido do empresário, o pai doente e o respeito que eles têm pelo Torreira lá pode facilitar essa negociação. Lá na Turquia, eles têm o Torreira como um jogador, assim, dos principais do meio-campo do Galatasaray. Então, o cara é titular absoluto, absoluto, entendeu? Se ele vier para o Atlético, é um cara para mudar o patamar do meio-campo do Atlético e de qualquer outro time do futebol sul-americano. Até do Flamengo, até do Palmeiras, até do River, até de outros times. É um jogador classe A, muito bom de bola. Jogador que já teve Copa do Mundo e tal. Então, assim, na minha opinião, inclusive eu falei com algumas pessoas aqui do Atlético, que eu tenho mais abertura, contratem o Torreira, mudem o patamar desse meio campo. Isso é o que vai fazer com que esse meio campo tenha o que o Sampaoli precisa, o que o torcedor tem pedido há muito tempo, que é esse primeiro volante. Não sei quanto tempo que a gente está sem primeiro volante, mas uma fonte me falou que as chances de contratação estavam entre 20% e 30%. Então, assim, não tem altas expectativas, mas existe chance, né? Como diz o EV lá, né? Enquanto tem bambu, tem flecha, né? Então, existe a possibilidade, tá? De Torreira vestir a camisa do Atlético, mas é uma negociação complexa. Mais complexa e mais difícil do que a do Cassierra, que também é uma negociação difícil. Mas a do Cassierra está mais avançada. A do Torreira, você tem um acerto com o jogador ele topa vir para o Atlético, ele topa receber um pouco menos do que recebia, do que recebe atualmente na Turquia, mas tem alguns outros fatores que podem fazer com que o Torreira deixe o Galatasaray. Um deles é que eles estão devendo salários. Então eu falei que não é um clube pobre, mas eles estão passando por dificuldades financeiras. Mas eu acho que se chegar essa proposta de 10 milhões de euros, vai fazer os caras pensarem com mais carinho e talvez aceitarem uma proposta, tá? Uma outra possibilidade que o Atlético tem, caso não contrate, então sobre o Torreira é isso, tá? O Atlético vai fazer uma nova proposta pelo jogador, ou então fez, tipo, nas últimas horas, alguma coisa assim, eu não tive a confirmação ainda, tá? Mas o Atlético vai continuar insistindo pelo Torreira. As expectativas pela chegada não são muito altas, entre 20% e 30%, tá? Mas é um jogador que o Sampaoli quer, que a direção de futebol quer e que todo mundo gostaria de ter no Atlético, inclusive a torcida que já tá aí clamando por Lucas Torreira, certo? Agora, falando sobre o Fred, tá? O Fred, uma fonte importante lá da Turquia me falou o seguinte: se o Kanté, N'Golo Kanté, volante que tá no Al-Ittihad, chegar no Fenerbahçe, o Fred vai sair. Eles estão negociando com o Kanté e o Fred perderia espaço.
Essa mesma pessoa me falou assim, não é fonte do clube, tá? É uma pessoa do futebol turco ali, do meio do futebol turco. Me falou o seguinte, o Fred é um jogador que tá começando a ficar velho, mas é um grande jogador, é um craque de bola. Me falou que acha ele muito adequado para o futebol brasileiro, é um pouco diferente lá da Turquia, né? Ele falou, infelizmente está ficando velho, mas é como vinho, vai melhorando, né? A questão da idade não faz com que ele perca a qualidade técnica. Inclusive eu perguntei, cara, se você fosse trazer um dos dois jogadores, vou até ler a mensagem que ele me mandou aqui, porque foi legal. Deixa eu pegar aqui. Eu perguntei se você fosse trazer o Torreira ou o Fred. Aí ele falou assim, ó. Primeiro ele falou assim, ó. O Fred é um ícone do Fenerbahçe. A mensagem está traduzida, tá? O Fred é um ícone do Fenerbahçe, mas felizmente está ficando velho. Seu contrato também termina na próxima temporada. O Fenerbahçe quer se desfazer dele por causa do limite de jogadores estrangeiros. Eles querem aproveitar a possibilidade de receber uma taxa de transferência. Fred também está aberto a sair. Aí eu conversei mais com ele aqui e tal. Aí eu perguntei: ele já não tem uma boa performance? Ele está perfeitamente bem, mas está ficando velho. Ele não tem mais a mesma forma física de antes. Isso o torna adequado para o futebol brasileiro. Aí eu falei, o Galo não tem dinheiro para trazer o Torreira e o Fred. Ou é um ou é outro. Quem você acha melhor no momento? Ele falou, em termos de idade, Torreira certamente faz mais sentido. Mas em termos de caráter e qualidade técnica, é definitivamente Fred, como um vinho que melhora com a idade, né? E ele falou que o Torreira é conhecido por simular faltas e trapacear constantemente para conseguir cartões amarelos. Fred é um jogador com mais personalidade. Mas aí é o seguinte, porque aqui no futebol brasileiro, esse negócio de simular falta, pra gente é muito normal, né? Então, nem em todos os lugares, assim, as pessoas, tipo, trapacear para conseguir um cartão amarelo e tal, isso para algumas pessoas é um negócio um pouco mais alarmista. A gente não tá nem, a gente tá acostumado com isso, faz parte da cultura do futebol brasileiro, tem de cavar pênalti, cavar falta. Você vê que nego vai pra Europa lá, o cara muda de personalidade, porque lá não é muito bem aceito. Então, assim, isso não é nada que me incomoda. Ah, trapacei para conseguir cartão amarelo. Pô, faz parte do jogo, pra gente do futebol brasileiro. Mas vocês viram que tem uma comparação interessante entre os dois jogadores, né? Entre o Torreira e. Não é empresário, tá? Não é empresário, é jornalista. É jornalista e cobre lá o Fenerbahçe, Galatasaray e tal. Não, então, eu sei que são posições diferentes, o Luiz 25 tá falando eles, são posições diferentes, mas. Matheus B mandou Matheus B mandou aí. R$4. Essa informação que o Galatasaray está devendo salário é fake notícia de um torcedor do Fenerbahçe. O time está fazendo proposta para a Atalanta pelo Lookman e pelo Ederson de 70 milhões de euros pelos dois e está contratando o Lan da Napoli. Então, eu vi, né, que eles estão tentando o Lookman, baita atacante, inclusive, da Atalanta, e o Ederson também. Aí, inclusive, poderia ser talvez uma reposição, né? Já que tem o Onedieka e tem o Ederson, talvez o Torreira sairia mesmo. Mas a informação foi passada pelo Fabrício Romano. Quem sou eu para desmentir o Fabrício Romano? Né? Fabrício Romano é o maior jornalista esportivo do mundo. É o cara que tem mais seguidores, mais respeito, mais fontes. Né? Então, assim, eu só tô repassando aqui a informação que ele passou numa live do YouTube dele. Né? Ele que faz live lá com aquele Matteo Moreto, né? Live em italiano e tal. Então, assim, eu só repassei a informação do Fabrício Romano, tá? Não tenho essa confirmação. Mas, assim, de qualquer maneira, eu achei muito interessante esse posicionamento sobre o Fred, porque, assim, a gente não acompanha o campeonato turco, né, cara? Então a gente não sabe exatamente como é que tá o negócio lá. E ele falou que o Fred, assim, é um cara impressionante, joga muita bola, mas tá ficando velho. Mas o velho tem 32 anos. 32 anos, deita e rola. Tranquilo, entendeu? Aí tem a questão de calendário, lesões e tal, ele não tem muito histórico assim, até onde eu sei. Mas é isso, ou é Torreira ou é Fred. Acredito que não viriam os dois, senão seria um negócio impressionante, né? E o Atlético tem essas duas situações. O Torreira é um jogador que já tem proposta, já está negociando e tal. E o Fred tem também uma situação do Olympiacos, que quer um empréstimo mais opção de compra, né? E assim, é o que eu falei já, e eu vi outras pessoas falando também. Se o Fred não volta para o Atlético nessa brecha, por assim dizer,
se o Atlético tem condição e ele escolhe não vir pro Atlético e vai para outro time, que não volte mais também. Mas se voltar, é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Joga muita bola. Entendeu? Então eu gostaria muito de ver os dois aqui, a verdade é essa.